Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa primeira aula, orientação referente aos nossos estudos. E diferente do que a gente pode acompanhar num canal do YouTube famoso, com grande estrutura e tudo mais, a nossa aula aqui ela é mais um bate-papo, tá? Eu vou explicar para vocês como que vocês precisam estudar ao longo do ano. O que eu quero que vocês entendam? Muitas vezes você vai encontrar a matéria, seja ela qual for, física, química, própria história, de forma bem lúdica, bem bonitinho, o pessoal vai fazer uns desenhinhos, vai contar uma história legal, com que qualquer pessoa consiga entender aquilo que está sendo falado, mas a gente precisa entender o quanto isso é aplicável numa prova de concurso público, de vestibular, numa prova de medicina, numa prova da Academia do Barro Branco, que tem um nível de exigência um pouco maior. Então não adianta nada eu ter uma aula extremamente lúdica, conforme a gente tem aulas de monte aí no YouTube, e ela não trazer o que de fato é importante para nós na nossa prova, no nosso objetivo, tá? Portanto, a gente tem aí o que eu chamo de metodologia dos 14 pontos, que nada mais é do que a forma que a gente vai estudar, que existe a forma correta de se estudar. E eu parto do seguinte pressuposto: para você que foi bem na matéria de história, de filosofia, de sociologia, você precisa manter o seu ritmo de estudo sem deixar você cair. Você partir do pressuposto que é fácil, que você tem facilidade, você não precisa ver mais, a chance de você se dar mal na próxima prova é muito grande, porque você vai cometer um grande erro fazendo isso. Tá bom? Então, primeiro ponto que eu trago para vocês então sobre a nossa metodologia, a metodologia dos 14 pontos, que nada mais é do que entender a forma correta com que eu preciso estudar. Se você fez menos ponto do que deveria ter feito para poder entrar na vaga de fato, então você precisa rever as formas de estudo que você tem, para que talvez você consiga acertar dessa vez. A minha forma é a forma aprovadora 100%, eu garanto para vocês que vocês vão passar a minha fórmula mágica, com isso vocês vão conseguir. Não existe fórmula mágica, o que existe é sentar bumbum na cadeira e estudar, e de que forma eu preciso estudar para poder potencializar, otimizar a minha chance de passar, a minha chance de ter mais acerto durante a prova, beleza? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é quanto tempo se dedicar em cada conteúdo durante os estudos. Quanto tempo que eu devo gastar fazendo leituras de livros, de teoria, quanto tempo eu devo gastar assistindo videoaulas, quanto tempo eu devo gastar fazendo resumos, quanto tempo eu devo gastar fazendo exercícios, e a partir daí eu consigo identificar qual que é a melhor forma para eu poder manter os meus estudos. Pelo que eu tenho conversado com a maioria dos candidatos que não têm conseguido obter êxito durante a prova, e comparado aos candidatos que obtiveram êxito na prova, inclusive com as minhas próprias experiências, eu percebo que uma distribuição ideal para a prova seria as seguintes. Primeiro ponto que eu trago: vale a pena você gastar porcentagem desse tempo lendo livros, teorias, buscando, por exemplo, um livro de Laurentino Gomes, que é um livro de fácil leitura, que traz a história do Brasil de forma condensada, com uma qualidade boa. Então vale a pena? Vale a pena. Assim como os outros livros também, valem a pena. Tudo vai do tempo que você tem até a realização da prova. Se você está começando a se preparar já de um ano anterior para o próximo edital, você consegue ter um tempo para poder fazer essa leitura. Desde que você se entende por gente, a leitura ela era fundamental, porque ela aumenta a capacidade sua de interpretação de texto, ela estimula a busca de conhecimento do vocabulário que é empregado ali, porque muitas vezes vai apresentar para você novos vocabulários que você nunca viu, e na hora que chegar na prova, quando aparecer um vocabulário diferente, que normalmente os vestibulares, as provas, concursos e tudo mais costumam usar esses vocabulários, você tem familiaridade com esses vocabulários devido à sua alta demanda de leitura. Além disso, a prova, não só a prova, como o processo de estudo para a prova, ela é um processo de resistência. Então eu falo que a prova ela não procura quem é inteligente, ela procura quem é resistente. Então a resistência à leitura ela é importante, aumenta a sua capacidade de se manter ativo, com atenção durante a realização da prova. Então você começa a sua prova e termina a sua prova com a mesma capacidade e resistência que você tem ao longo dela toda. Se você não tem muita resistência à leitura, ou se você tem e se lembra do tempo em que começou os estudos, talvez você perceba que você tinha menos capacidade de leitura do que tinha. Eu costumo falar que é como se nós fôssemos à academia e quiséssemos levantar 50 quilos no supino de uma vez só. Então não dá certo. Então tem que começar levantando 5 quilos, 10 quilos,
né? 15 quilos, 20 e assim por diante, até que eu consiga chegar nos 50 pontos. Para isso eu preciso o quê? Manter a alimentação saudável, dormir bem, não faltar à academia, né? Respeitar os treinos, respeitar os descansos, respeitar as séries, respeitar a maneira de execução do exercício. Tem um parâmetro a seguir quando você vai para a academia para você atingir um resultado. E a prova não é diferente, é a mesma coisa. Então, não é porque você tem uma genética ruim que você não vai conseguir levantar 50 quilos. Se você treinar todos os dias, é quase que impossível, a não ser que você seja portador de alguma doença ou alguma coisa que te restrinja de fato de fazer aqueles 50 quilos, né? Mas é quase que impossível você não alcançar esse objetivo. Na prova é a mesma coisa, a não ser que você seja muito discrepante em alguma situação de limitação intelectual. Se você for uma pessoa comum, normal, que frequentou as escolas públicas ou particulares, seja elas quais foram, tem capacidade de trabalhar, de ler um livro, enfim, coisas básicas, simples, obviamente você consegue passar na prova também, porque a prova não quer saber quem é o mais inteligente. A prova quer saber quem é o mais bem preparado, mais bem condicionado, a pessoa que tem resistência aos estudos, e isso vai se adquirindo ao passar dos tempos, tá bom? Então daí eu tiro que é importante sim a leitura, é importante sim fazer essa busca teórica por conta desses fatores. Além disso, eu diria que 40% dos estudos estão dentro da leitura de teorias, dentro de videoaulas, dentro de busca de conhecimento canalizado para aquilo que é o nosso objetivo. Então pega uma aula de Egito, por exemplo, vai trazer para você os aspectos do Egito e tudo mais, toda aquela aula que a gente tem da forma como a gente coloca aqui para vocês disponível. Então ressalvas, aula bonitinha, legalzinha, cheia de efeitos especiais, History Channel, pessoal, para poder aprender para a vida lá, contar para os filhos, né, tirar a cabeça um pouco do foco dos estudos e tudo mais. Agora, a aula que ela tem bastante conteúdo voltado para o seu objetivo, ela é mais colocação de matéria mesmo, de conhecimento e tudo mais. Então não tem tanta brincadeira, não tem aquela coisa meio lúdica, que de vez em quando pode até escapar uma piada um pouco contextualizada, um apontamento ali de certa forma descontraído, para a gente poder respirar um pouco e retomar a matéria, mas o foco aqui não é esse daqui, tá? O foco aqui é entender como que eu vou fazer para poder aplicar isso na hora da minha prova e eu conseguir minha aprovação. Então, as aulas da nossa proposta são voltadas para a aprovação, tá? Se você quer só passar tempo, Restore Chains aqui não é o lugar. Próximo fator que a gente traz aqui de extrema importância, tá? O trabalho ele deve ser constante, ele deve durar o ano todo ou um longo período e não apenas na reta final, né? No final da corrida aí. Obviamente que a realidade de cada um é diferente do outro, mas o ideal é que você tenha um trabalho constante ao longo do ano. Existem pessoas que passam sem precisar necessariamente estudar o ano inteiro? Existe, eu conheço pessoa que não estudou nada, eu conheço pessoas que estudaram o último mês, pessoas que estudaram o último trimestre, que estudaram o último ano, e eu conheço pessoas que demoraram mais de 20 anos para conseguir passar na Academia do Barro Branco, por incrível que pareça. Tem um aspirante de 2017, que ele prestou a prova 21 vezes. Então, existem pessoas e pessoas. Eu pergunto para você, quem você quer ser? A pessoa que demora 21 anos ou a pessoa que demora menos tempo? Tá? E aí vai de pessoa para pessoa, eu respeito a decisão de cada um. O que você quiser para sua vida, a vida é sua. Mas o que eu aconselharia era que passasse o quanto antes, porque a sua vida vai mudar o quanto antes. Então, 40% vai ser de aulas, tá? Videoaulas, aquisição de conteúdos relacionados à matéria por si, né? De forma canalizada ali, com um objetivo. 20% a gente vai separar para resumos de fácil entendimento. Resumos que você mesmo pode fazer ao longo das aulas. Então tem a videoaula, você pega lá e faz um resumo da videoaula. Então, mas o resumo da videoaula, ele é resumo. Ele não é para você escrever exatamente tudo que tem na videoaula e você fica com 10 páginas de conteúdo que você não vai conseguir ver de novo num tempo fácil. Então o que eu aconselho? Se você conseguir elaborar mapas mentais, seria ideal. Se cada aula que você tivesse, você fizesse mapas mentais, hoje você tem aplicativos, tem Canva, tem outros aplicativos que você tem aí, gratuitos inclusive. Ou se você não conseguir fazer por meio do aplicativo, você pode fazer lá à mão mesmo, pega uma folha de sulfite e faz. Se você não achar fácil o mapa mental, você pode fazer de outra forma que você tenha facilidade. Desde que você entenda que o resumo, ele é para ser um resumo com informações precisas, informações úteis, obviamente, né? Para que você seja capaz de instrumentalizar a informação
diante da questão que lhe foi apresentada. Então, de nada adianta a informação se você não souber aplicar isso nas questões. Ou seja, não adianta nada você ter um mundo de informações, saber tudo sobre a história, o que perguntarem para você, você vai saber, e aí vai perguntar para o professor, professor, você sabia que o Napoleão, quando ele nasceu, fazia sol e chovia logo depois que fez sol, e, entendeu? Você sabe um monte de informação, mas e aí? Vamos aplicar isso aí na questão ali que vai trazer para nós, para poder entender o que eu preciso saber, o que de fato eu preciso saber, quais são as coisas importantes. Então nada adianta muita informação se eu não consigo fazer a aplicação na questão, que é o que importa para nós. E para isso o que eu trago é, se nós temos até agora 60% gastos no nosso tempo, no nosso estudo, sobram 40%. E esses 40% precisam ser aplicados em exercícios. Os exercícios são de extrema importância, só que não é só sair fazendo exercício. Aí tem um X da questão aí, nesse caminho que a gente vai aprender a como estudar por meio dos exercícios. Por que o exercício é importante? Porque você ganha intimidade com o tema que está sendo proposto e você vai cada vez mais vendo aquele mesmo assunto caindo e percebendo que há recorrência nas provas vestibulares, concursos, de cair basicamente a mesma coisa perguntada de forma diferente ou o mesmo assunto perguntado algo que é o oposto daquilo que foi perguntado, que no fim das contas é a mesma pergunta, só que de forma diferente. Por exemplo, vai perguntar quem eram cidadãos em Atenas. E aí na outra prova vai perguntar quem não eram cidadãos em Atenas. Entende que são perguntas diferentes, mas a resposta é a mesma. No fim das contas, a pergunta é a mesma, né? Então a gente precisa aprender como estudar com os exercícios. Antes de eu falar como que a gente pode estudar com os exercícios, eu quero falar como que a gente deve estudar em cada assunto que a gente tratou até agora. O primeiro deles, como estudar com um resumo eficiente em história. Como fazer um resumo eficiente em história. Para isso, grave algumas coisas, marque alguma coisa que você precisa colocar aí quando você estiver estudando. Primeiro, quem foi que fez o que você está estudando naquele momento, tá? E aí quando você parar para pensar quem foi que fez, não para pensar quem é a pessoa individual que fez aquilo, mas o que ela representava para a sociedade, né? Qual camada social que ela estava, qual grupo que ela estava em volta, os interesses. É isso que você precisa entender. Então a leitura por si só, por pegar conhecimento e botando conhecimento dentro da cabeça, não adianta. A gente precisa parar e entender, né? O primeiro ponto para a gente entender é quem foi que fez isso, quem é essa pessoa, quem ela era na ordem do dia. O segundo ponto, quando que isso foi feito? Qual era o contexto histórico disso que eu estou estudando? Qual era o período histórico disso que eu estou estudando? E aí partir para poder entender o que levou às decisões daquela pessoa, quando a gente está estudando ela ao longo da história. E o próximo passo, como é feito aquilo que está sendo feito. Por exemplo, eu posso comparar como era feita a democracia em Atenas e como é feita a democracia na atualidade. Como era feito o colonialismo e como foi feito o neocolonialismo. Eu consigo traçar diferenças e entender a diferença entre eles, e isso aí acaba sendo importante. Outro fator, quais foram as consequências daquilo que eu estou estudando? O que gerou para a sociedade aquela decisão que foi tomada? E aí a gente acaba partindo para ver quais eram as intenções da pessoa que fez aquilo. Na verdade, quais eram as reais intenções por trás das intenções. E após verificar tudo isso, por meio do nosso resumo, colocando as partes-chave, no nosso resumo lá, as palavras-chave, né? No nosso resumo sobre esses questionamentos que foram feitos, eu devo fazer um texto, resumindo, como se fosse uma redação. Então, se eu vou falar da Idade Média, eu tenho que colocar lá, durante a Idade Média, foi assim, foi assado, tal. A sociedade era dessa forma, então aconteceu tal coisa, isso, aquilo. Coloca tudo que você lembra lá, nesse resumo. Vai fazendo esse exercício de caneta e papel e vai escrevendo. Porque no dia da prova vai ser caneta e papel. Então vai se habituando a caneta e papel. O computador pode ser usado, obviamente, para poder otimizar muita coisa do seu estudo, para poder organizar principalmente, mas a chave de tudo aqui é o papel e a caneta na mão. Da mesma forma, a leitura que a gente precisa analisar na nossa leitura sobre o que estamos falando, qual contexto estamos falando. Quando eu vou ler uma questão, eu tenho que ver de qual período se trata aquilo, quais eram as características daquele período para poder entender o pensamento da pessoa que está inserida dentro daquele contexto. O ponto-chave que a gente tem que ter na nossa leitura é entender a tríade da ciência humana, que é o quê? Economia, política e sociedade. São as três coisas que você precisa entender, o que rege naquele período ali para poder entender o porquê que aquela decisão está sendo tomada. Não se apegue a detalhes, como por exemplo, qual era a cor da cueca de Napoleão Bonaparte, quando ele, entendeu? Pouco importa. Qual que era o modelo da arma
que o soldado alemão estava usando durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não quero saber também. Então, se você gosta disso, se é algo que te engrandece de alguma forma por conhecer isso, legal, mas não é o que vai fazer a diferença ali na prova. São outros fatores que vão fazer a diferença ali na prova. Esses detalhes com certeza não farão a diferença para você. E para finalizar, eu trago para vocês os cuidados com a famosa dedução, e eu já falei isso em outra aula já. A gente não pode tratar o assunto de forma anacrônica. Cuidado com o anacronismo. O que é o anacronismo? É eu tentar pegar uma lacuna que aconteceu há milhares de anos atrás e entender com a cabeça que eu tenho hoje. É eu pressupor algo sem saber se aquilo de fato era aquilo ou não. É eu tentar entender o porquê de algo explicando com a cabeça que a gente tem hoje. Então não podemos fazer isso. A gente tem que se ater à época que estavam vivendo aquelas pessoas, ao contexto, às limitações de fontes historiográficas e tudo mais, para a gente poder não cometer esse erro. E um último passo extremamente importante, vocês vão ver isso durante as nossas aulas que terão exercícios, não se deve fazer a leitura, principalmente do enunciado de um exercício ou de um texto que você for fazer, sem você ler a fonte daquilo. De onde foram extraídas as ideias que estão trazendo naquele fragmento de texto, ou naquele texto, naquele artigo científico, seja lá o que for. A fonte do texto, ela diz muito para nós sobre o que está sendo falado, para que eu evite de cometer um erro, de achar que o texto está falando de uma coisa e o texto, na verdade, está dando um contexto completamente diferente. Então, por isso, eu preciso ler a fonte do texto. A partir daí, a gente volta para os nossos exercícios, né? Na verdade, a gente voltou explicando como estudar cada um dos fatos. Então, eu trago para vocês a questão dos exercícios, que é o que eu julgo o mais importante. Na verdade, não tem mais importante. Todos eles são importantes. Você não pode falhar em nenhum dos processos. Mas o exercício é o primordial que vai lapidar o seu conhecimento para a prova. Então, os enunciados do exercício são os primeiros que vão te ensinar alguma coisa. Todo enunciado traz um contexto econômico, político, social, traz um indivíduo, traz alguém que fez algo, ou se não traz alguém que fez algo, traz um contexto em que se fazia algo, e aí dentro disso eu já consigo fazer uma revisão durante o exercício. Além de que os exercícios eles vão se repetindo. Tem hora que eu vou ver no exercício que eu falo, não aguento mais, é o mesmo exercício de sempre. E aí aquilo vai incutir na sua cabeça e você vai cada vez mais mentalizando aquilo e ficando claro para você algo que para as outras pessoas é algo, assim, tenebroso. É uma escuridão total. Você olha para a questão e fala, não estou entendendo nada que está querendo dizer. E quando você está sempre fazendo exercício, vendo a mesma coisa e percebendo que as perguntas são semelhantes, perguntadas de forma diferente, fica muito claro, muito, muito, muito. Então você precisa fazer muito exercício. Além do que, tem algo no exercício que eu chamo de efeito garimpo. Presta atenção. Você vai fazer um simulado aí, vamos supor, com 30 questões sobre a história do Brasil. A partir desse simulado, você vai identificar quantas questões você errou. Quanto mais questões você errar, melhor será os seus estudos por meio dos exercícios. Mas calma aí, eu estava fazendo exercícios e eu estava indo bem. Aí chegou na prova do Barro Branco, eu fui mal. Eu vi muita gente fazer isso daí. Eu estava fazendo exercício simulado, eu estava indo super bem. No simulado que eu fiz a última prova de 80, eu acertei 62, eu acertei 65. Chegou na hora da prova, eu acertei 39, eu acertei 40. Mas por que isso? Porque, pequenos gafanhotos, durante o processo de estudo, eu quero que vocês errem cada vez mais e demorem para começar a acertar. Porque por meio dos seus erros, você vai identificar e aprender muitas coisas. Por isso que eu falo de efeito garimpo. Eu não disse que as questões elas vão se repetindo. Então, se eu faço o exercício com 30 questões e eu acertar 20, significa o quê? Que aqueles 20 primeiros temas que eu acertei, eu estou falando de acertar de verdade, estou falando de chutar. Eu acho que foi. Não, é para saber exatamente o que está sendo respondido. E não acertou sem querer, aí você está se enganando. Eu não quero que você se engane, entendeu? Porque a prova não está nem aí para você. Ela não quer saber se você é bonzinho, não quer saber se você é bom filho, bom marido, bom pai, bom seja lá o que for, entendeu? Ninguém tá nem aí pra você na prova. É você contra você ali, só. Não tem outros candidatos, 220 candidatos. Não, é você contra você. Então não se engane durante o processo de estudo. Se você errar ou se você não souber, busque o porquê daquela questão. Isso é estudar por exercício, não é só simplesmente fazer um monte de exercício. Então, voltando ao que eu estava falando, você vai fazer muitos exercícios. E aqueles exercícios que você acertar, provavelmente são os exercícios que você já está cansado de ver, que sempre vai aparecer, sempre. Você tem mais facilidade com eles. Porque se você já sabe responder aquilo, significa que você tem facilidade com eles. Para quem já começou a estudar e sabe lá que Mesopotâmia significa entre rios, quando aparecer uma questão perguntando o que significa Mesopotâmia, você vai falar, entre rios. Aí vai perguntar, depois vai perguntar outra. Quais eram os rios?
Ah, era o rio Tigre e rio Eufrates. Nossa, eu não sabia de primeira. Depois, eu já sei, é esse rio aqui, ó, Tigre e Eufrates. E assim vai. Com o passar do tempo, você vai acumulando conhecimentos que vão parecer tão banais ou tão simples, tão fáceis quanto o que é Mesopotâmia, ou quais eram os rios da Mesopotâmia. Você consegue compreender? E as questões que você erra durante esse processo são as questões que você ainda não tem familiaridade com elas, que você não está com afinidade com elas, que você não vê elas sempre. Então são essas questões que você precisa dar atenção. Não estou nem aí se você está acertando 29 questões de 30. Eu estou preocupado com a uma que você errou, com essa questão. Calma aí, você errou essa questão, então você precisa revisar com muita qualidade esse conteúdo sem se enganar, porque senão você não vai conseguir ir bem na prova. E aí que vai separar os homens dos meninos e as meninas das mulheres, tá bom? Conseguiram compreender o efeito garimpo e a importância do exercício para os estudos, certo? Portanto, na sua preparação para a prova, o valor do erro é infinitamente maior que o valor do seu acerto. Não caia na falsa sensação de felicidade, de achar que você está muito bem, então eu preciso parar de estudar. Ah, porque eu estou muito bem, eu estou tranquilo já, agora é só seguir o que eu estou fazendo, porque eu vou conseguir passar. Você só vai parar na hora que a prova acabar lá e você for aprovado. Você estiver lá dentro, lá com sua espadinha na mão, falando, agora eu fiz tudo que eu podia. Porque se você não tiver com espadinha na mão, você ainda não fez tudo que você podia. Você vai ter sempre mais para fazer. Não tem uma velha máxima? Quando a gente fez o máximo que a gente achou que podia fazer, a gente fez 30% do nosso potencial. É exatamente isso. Então, o que você fez tudo, para falar assim, ó, fiz tudo, é que você tá com espadinha na mão lá, já tomando posse e tudo mais, já feliz da vida dentro da Academia do Barro Branco. Além disso, o que eu preciso fazer? Errei as questões. Ou então, eu tenho a questão lá perguntando no enunciado e eu tenho 5 alternativas, onde apenas uma é correta. Eu tenho outras 4 alternativas que estão erradas. Eu tenho que estudar e saber o porquê que aquelas alternativas estão erradas. Não só o simples fato de eu identificar qual é a certa. Ah, a letra C é a certa. Tá bom, mas por que a A está errada? Por que a B está errada? Por que a C está errada? Porque quando eu estou estudando por que ela está errada, eu estou aprendendo sobre algum assunto que é correto. Às vezes ela está fora de contexto, eu já relembrei um outro contexto diferente de outra coisa. Às vezes estou perguntando de idade antiga, na alternativa está trazendo uma resposta de idade contemporânea. Aí eu vou falar, opa, essa questão aqui é idade contemporânea. Ou ao contrário, estou perguntando de história contemporânea e tem uma alternativa falando de história antiga. E aí quando eu vejo esse exercício da história antiga lá para poder justificar, eu já estou de certa forma relembrando o assunto que foi tratado lá atrás. Então é de extrema importância justificar as alternativas erradas. Então para isso tem a resolução dos exercícios que você faz para poder saber justificar isso. Próximo ponto que a gente traz aqui é a importância da leitura de charges. Charges constantemente caem e prova. Por exemplo, uma das charges que caíram já na Academia do Barro Branco, que essa eu me recordo perfeitamente, foi do imperialismo, a partilha da China por países imperialistas, e aí caiu essa questão, salvo engano, em 2010. É uma leitura de charge. Se você fizesse essa leitura da charge, rápido você já resolveria essa questão. Então é importante que você tenha contato a charges. E por último, não menos importante, se mantenha atualizado. E se manter atualizado demanda tempo. O que eu aconselho vocês? Assista notícias, faça leituras de noticiários, ouçam podcasts quando estiverem indo para o trabalho que tratem sobre assuntos atuais, noticiários, alguns aplicativos que tenham de notícias, publicações de alguns autores que vocês encontrem aí que falem sobre atualidade também. E tratem a atualidade como uma matéria, então tenham um planejamento de estudo para atualidades. Você não precisa estudar todos os dias, todo dia eu preciso assistir o noticiário então, para poder ficar antenado para a prova. Não, você não precisa, porque senão você vai estar gastando tempo demais assistindo o noticiário, vendo coisa que não tem a ver com a matéria. Aí você não vai passar, porque você está gastando tempo vendo besteira, beleza? Então ali, separa 2 dias da semana para você preparar um tempo específico só para tratar as questões de atualidades. Quando trouxer para você então lá uma questão de atualidade, você vai lá, identifica no mapa de onde é a região que está falando. Estão falando da Ucrânia, mas onde que é a Ucrânia? Ah, a Ucrânia fica aqui nesse lugar. Por que a Ucrânia é assim? Não entendi essa matéria, então busca entender a matéria, busca pesquisar sobre a matéria, você vai ter um tempo específico para isso. Se você separou dentro do seu cronograma macro, meso e micro, que é um cronograma de estudo que você precisa fazer, se você separou lá um tempo para você estudar sobre a notícia, então estude a fundo sobre as notícias, não apenas leia a notícia como
qualquer coisa. Tenta entender o porquê que aquilo está acontecendo, porque daí pode ser que tenha uma questão interdisciplinar, principalmente geografia, ou às vezes cai no campo de história, uma questão interdisciplinar entre geografia e história, e você consegue matar essa questão simples pelo fato de você ter acompanhado atualidades. Tá certo? Somado todos esses fatores, você levando a sério os seus estudos, você com certeza vai ter um resultado diferente daquele que você teve na última prova. Lembre-se sempre de uma coisa, não existe 240 vagas, não existe 200 vagas, existe uma vaga. Se você não vencer você mesmo todos os dias, você não vai vencer ninguém. Então termine o seu dia olhando para trás e pensando, hoje eu fiz tudo o que eu podia ter feito para ter chegado perto da minha aprovação. E se você não fez, amanhã é um novo dia para você recomeçar e fazer tudo de novo. Só acaba quando você está com o espadinho na mão. Antes disso, não tem descanso. Vai ser sofrido, vai ser doloroso, você vai rir, vai chorar, vai ter momentos completamente dificultosos na sua vida, cada um sabe pela sua experiência, o que passa e tudo mais, mas a partir do momento que você se dedica àquilo, abre mão do que tiver que abrir mão, dentro daquilo que esteja dentro do seu planejamento, do seu sonho e tudo mais, você sabe quais são suas prioridades, uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo, desde que você trabalhe firme, de verdade. A prova não tá nem aí, como eu já falei, para quem você é, se você merece ou se você não merece. Ela só quer saber o quanto você estudou mais do que os seus concorrentes. Então, pouco importa se você é inteligente ou não. É quanto você estudou mais do que o amiguinho que está do seu lado, concorrendo com você. Não é difícil de se passar, desde que você se comprometa, abra mão e se sacrifique para você conseguir alcançar seu objetivo. Enfim, boa sorte a todos. Até a nossa próxima aula. Valeu, é nóis.